Deus é conhecido pela experiência ou não é conhecido de forma alguma. Eu experimentei Deus. Não posso negar isso mais do que posso negar a mais humilde evidência dos meus sentidos. E então, sinto-me qualificado para lhe dizer como você vai experimentar Deus. Só existe Deus no mundo. Quando você diz, eu sou, isso é Deus para todo sempre. Hoje à noite, você saberá por que o termo judeu-cristão veio a ser hifenizado. A história como contada no Antigo Testamento é um projeto profético, o que é contado no Novo é seu cumprimento. Elas são realmente duas partes de um livro, e a profecia e seu cumprimento. Deus se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Cada criança nascida de mulher está ciente de que é. Antes de estar ciente do que é, quem é, onde está ciente de que é. Isso é fundamental. Isso é Deus naquela criança. É o mesmo Deus no adulto. É o sonhador no homem. Ele tem que ser despertado, e quando desperta, é o ser em quem desperta, e então ele sabe quem ele é. Dizem-nos nas Escrituras que está chegando a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Eles ouvem a voz do Filho. É chamada de voz da criança. E a voz da criança, como um diapasão, define o tom, e então o sonhador desperta e sabe que é Deus. Depende inteiramente da voz do Filho. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações clamando, Pai. Ele está clamando Pai, mas não ouvimos, não até que chegue a plenitude dos tempos. Então, somos informados no Salmo 44. Desperta. Por que dormes, Senhor? É Deus quem dorme no homem. É Deus no homem que faz tudo o que o homem faz, bom, mal ou indiferente. Ele realmente se tornou como eu sou, esse é o seu nome, para que eu possa ser como ele é. E ele é Pai. O dia está chegando, todos conhecerão a experiência que eu tive, pois não há outra experiência na eternidade que possa convencê-lo de que você é Deus Pai, além desta experiência. Seu filho deve chamá-lo, e você deve responder, e quando você realmente ouve então olha e vê o que está chamando, e é seu filho, Davi, então tudo retorna. A memória retorna, e você sabe exatamente quem você é, que você é Deus Pai. E seu filho é Davi. Este segredo nos é dito nas Escrituras nas palavras Jesus Cristo, e você o toma como um ser somente se você sabe que eu e meu Pai somos um, mas se você não sabe disso, aqui você encontra dois seres. Jesus é eu sou. Esse é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de lembrador. Eu irei e enviarei o Espírito Santo que trará ao seu entendimento tudo o que você ouviu de mim. Então, ele traz de volta a memória que você perdeu. Então, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor exceto pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito vem e a memória retorna, mas você nunca saberá que você realmente é até ouvir a voz do seu próprio filho, pois você está sofrendo de amnésia completa e total. Você não sabe que você é Deus Pai. E você nunca saberá até ouvir a voz do Filho, ele está chamando e chamando, mas somente quando o momento for propício você o ouvirá. E assim como nós lhe dissemos, como o diapasão, ele define o tom, e ele o acorda, e você o ouve. Quando você acorda, diante de você está seu Filho, e a memória retorna, o lembrador, o Espírito Santo. E então você sabe exatamente quem você é, e você é Deus Pai. Isso vai acontecer com cada criança nascida de mulher. E, portanto, cada criança nascida de mulher é uma com o orador que teve essa experiência, porque é o filho idêntico que o está chamando de Pai. E há apenas um Deus, um Pai de todos, e apenas um Filho. Então, quando ele te chama de Pai,
e você sabe disso porque a memória retorna, e ele me chamou de pai, e eu sei disso, então você e eu somos um. Então, há apenas um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Esse é o mistério da Escritura. Não tem nada a ver com história secular. É tudo história da salvação. Não tem nada a ver com a história como o mundo a ensina. Você e eu estamos vivenciando a história secular, e minha história é conhecida por qualquer um que queira investigá-la. Eu não diria que é algo para escrever. Eu nasci em um ambiente pequeno e simples, sem qualquer formação educacional, social ou financeira. Estou lutando como todas as pessoas lutam no mundo, para pagar aluguel e comprar comida, e então colocar as vestes no corpo. Essa é uma luta para todos. Eles parecem não ter tempo para o espírito. Mas o dia está chegando, todos terão essa experiência, independentemente da luta, e ninguém será maior que o outro, porque todos são o mesmo Deus Pai, o Pai do Filho unigênito, que é Davi. Então, você sabe por que colocamos hífen no nome judaico-cristão? O judaísmo é a fundação e o cristianismo é sua realização. Esse é o fruto na árvore, essa é a flor. Sem essa árvore, ela não poderia dar o fruto, então, a coisa toda está contida naquele Antigo Testamento, mas é prenunciada, é um prenúncio de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Quando acontece, não é o que o mundo pensou que deveria acontecer. Eles estão esperando que algum ser venha de fora e os salve, e ele não vem dessa forma. Ele vem a nós como um desconhecido, mas alguém que no mistério mais inefável deixa o indivíduo a quem ele vem experimentar quem ele é, e você nunca experimentará quem ele é até que ele desperte pela voz de seu filho que está chamando. Desperta a ti mesmo. Por que dormes, ó Senhor? Desperta. Não nos rejeites para sempre. Como você lê no Salmo 44, versículo 23. Então, como nos é dito no 5º capítulo de João. E vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, a voz do Filho, e sairão. E o sepulcro é o seu próprio crânio maravilhoso. Você não está enterrado em nenhum cemitério neste mundo. Deixe-os construir todos os grandes mausoléus que quiserem. Isso é homem. É um grande negócio. Deixe-os fazer isso, deixe-os construir. Mas você está enterrado em seu crânio. É onde Deus está enterrado. E daquele Gólgota, ele se levantará. E ele se levantará enquanto você anda pela terra. Você dormirá esta noite sem saber que será despertado pelo chamado daquela voz. A voz é uma vibração. É um som. E então, Davi soará o chamado. Estará em sintonia com você se a hora for certa, e então você acordará para se encontrar completamente sepultado dentro de seu próprio crânio. E sem qualquer assistência externa, você empurrará a base do seu crânio e sairá, assim como uma criança nascendo do ventre de uma mulher, só que agora está nascendo de cima, não de baixo. E quando você sair, todo o simbolismo das Escrituras o cercará. As testemunhas estarão lá. São 3, e o bebê envolto em faixas, que é apenas o sinal de sua saída daquele útero celestial. Você nasce do alto. E a partir daí, você vai para outra cena, ao longo de um período de 3 anos e meio, e sua jornada estará então completa. Você permanecerá neste mundo tempo suficiente para contar sobre sua experiência, para contar sobre sua própria experiência de Deus. E até que Deus seja experimentado, você não o conhece. Deixe todos os pregadores fazerem o que quiserem, está perfeitamente certo. Eles estão dormindo profundamente porque Deus neles está dormindo profundamente, e eles estão especulando. Eles estão teorizando, com base no que eles acreditam que Deus deveria fazer.
Ele deveria punir este e punir aquele, e eles não sabem que todo mundo punido é Deus sendo punido por seu sonho. Ele está sonhando o sonho da vida. E muitos sonhos são como pesadelos, sejam eles sonhos acordados ou sonhos de sono, eles são pesadelos. Mas, no entanto, ainda é Deus sonhando. Quem está sonhando quando acorda de manhã? Nós diremos: bem, eu tive um sonho, e você teve um sonho. Um sonho horrível. Eu estava, e então ele começa a descrevê-lo. Mas o que ele está dizendo? Ele está chamando-o pelo nome de Deus. Foi Deus quem teve o sonho. Quando ele acorda, eu vou fazer isso e aquilo. Quem é aquele que diz: eu vou fazer isso e aquilo? Esse é Deus. Não há nada além de Deus no mundo. Não há espaço para ninguém no mundo, exceto Deus e seu Filho unigênito. E seu filho é Davi. Esse é seu filho. Jesus é o Senhor Deus Jeová, e Davi no Espírito o chamou de meu Senhor. Esse é o Filho chamando-o de meu Senhor. Aqui está Jesus da Escritura, o Deus desperto. Ele não está dormindo. Aqui está aquele que primeiro despertou no mundo. Mas então ele nos chama de irmãos. Ele disse: vá até meus irmãos e diga a eles que estou ascendendo para meu Pai. Mas ele disse: eu e meu Pai somos um, para meu Deus. E ele também disse: meu Pai é seu Pai. Meu Deus é seu Deus, e eu e meu Pai somos um, e meu Pai é aquele a quem vocês chamam de Deus. Aqui o mistério começa a se revelar. Até que você realmente o experimente, você não sabe quão maravilhosa é a Escritura. O homem deve experimentar a Escritura antes que ele possa começar a entender quão maravilhosa ela é. É eternamente verdade. Do começo ao fim, a coisa toda é verdade, e não é história secular. É história divina. Então, compartilho com vocês o que sei por experiência própria. Não estou teorizando. Não estou especulando. Aconteceu comigo, um homem simples, como você é simples, e eu não suspeitei nem por um momento que esse era o mistério até que ele realmente se desenrolou dentro de mim e eu o experimentei. Quando alguém que supostamente viveu há 3.000 anos me chama de pai, eu sei exatamente que sou seu pai, não havia incerteza quanto a esse relacionamento. Estou olhando para o rosto do mais celestial jovem, e foi ele quem me chamou do meu sono profundo, e quando acordei, era Deus acordado, pois ele está chamando o Senhor para despertar. Desperta. Por que dormes, ó Senhor? Desperta. E então você acorda como se nunca tivesse acordado. É um despertar peculiar e estranho que acontece em você. E agora você vê esse ser celestial e eterno que é o Filho de Deus, e porque ele vai acordá-lo, você saberá que ele é seu filho, e ele saberá que você é Deus. Então, no final, todos despertarão, e todos serão Deus. Então, é preciso que todos nós façamos o Senhor. É uma unidade composta, a palavra Elohim. É uma palavra plural. No princípio Deus, essa palavra é Elohim. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra é Elohim, uma unidade composta. Uma feita de outras. É preciso que todos nós façamos o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, não dois. Então aqui, o único que poderia despertar você e realmente tirá-lo do seu sono profundo é seu filho, cujo nome é Davi. Eu contarei o decreto do Senhor, disse Davi. Ele me disse: tu és meu filho. Hoje eu te gerei. E assim, nós o confundimos com Jesus, e Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor falando. Ele é o Senhor que inspirou os profetas a escrever o que eles escreveram. E não encontrando ninguém para cumpri-lo,
ele mesmo veio ao mundo e se tornou homem. Ele se tornou você. Seu nome é Eu Sou. Esse é o Senhor Deus Jeová que chamamos de Jesus nas Escrituras. Esse é Eu Sou. Vocês não percebem, disse Paulo, que Jesus Cristo está em vocês? Vocês não sabem que Ele está em vocês? Vocês estão esperando que Ele venha de fora quando Ele está dentro de vocês? Bem, Ele está dentro. Vocês não podem dizer, Eu sou e apontar para outro lugar. Quer você esteja em um sonho assustador, você está ciente. Estar ciente é dizer, Eu sou. E vocês não podem apontar para o exterior de si mesmos quando dizem, Eu sou, e esse é meu nome para todo o sempre. E esse é o Senhor Jesus em cada ser no mundo. Mas seu filho desempenha um papel tão importante, aquele filho chamado Davi. Você diz que ele é filho de Jessé e Jessé significa Eu sou. A palavra Jessé significa Jeová existe. É qualquer forma do verbo ser. Em outras palavras, Eu sou. Esse é o pai de Davi. E o que eu digo a vocês, eu digo por experiência própria. Eu não sou o estudioso que simplesmente passou pelas Escrituras e as vasculhou para apresentar essa teoria. Não é teoria para mim. Eu não sou qualificado para passar pelas Escrituras, sabendo grego, sabendo latim e sabendo aramaico, para fazer isso. Isso aconteceu comigo. Foi tudo revelação. Então, deixem os estudiosos prosseguirem e tentarem encontrá-la. Deixem-nos prosseguir. Até que seja revelada a eles, eles não a conhecem. A verdade revelada não pode ser realmente, legalmente ou, eu diria, logicamente provada. Tudo é revelado. Se não for revelado, bem, então especule. E eu não estou especulando. Estou dizendo a vocês exatamente quem é Deus. E até que vocês experimentem Deus, vocês não o conhecem. E eu estou dizendo a vocês por minha própria experiência, vocês experimentarão Deus e então vocês o conhecerão. E vocês saberão por que nós efenizamos as palavras judaico-cristãs. É uma árvore. A árvore é o judaísmo, o fruto é o cristianismo. O cristianismo é simplesmente o cumprimento do judaísmo. Então aqui, ele diz a você: Eu não os deixarei desolados. Eu voltarei. E então ele se torna invisível. A história nos é contada na pré-existência antes que o mundo existisse. E aqui, ele se torna invisível, porque ele toma sua residência em nós e a hora mais escura do mundo, simbolizada nas Escrituras como as 3 horas de escuridão que desceram. Não, a hora mais escura é quando Deus se tornou invisível. Como ele se tornou invisível, ele tomou sua residência em nós e o homem está esperando que ele venha de fora, e ele não pode vir de fora. Ele se levantará de dentro, mas somente ao chamado da voz de seu Filho. Então, na plenitude dos tempos, ele enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando o quê? Pai. E se você ouvir, então você responde. Responder é despertar. E você começa a despertar dentro de si mesmo para se encontrar sepultado dentro de seu próprio crânio, completamente selado, mas você tem uma sabedoria inata. Você sabe exatamente o que fazer, pois ele preparou o caminho antes de partir. Você sabe exatamente o que fazer, você empurra a base do seu crânio, e ele cede, e então você sai. E o simbolismo o cerca. Você sabe exatamente quem você é, mas não completamente até que o filho apareça. A princípio, apenas o bebê envolto em panos, e você é informado nas Escrituras que isso é apenas um sinal, como o sinal no topo da Casa Branca. Pergunto ao guarda. O presidente está em residência? E ele olha. Se sua insígnia estiver voando, ele dirá. Sim, ele está em residência.
Se não estiver voando, o presidente não está em residência. Se a criança for encontrada envolta em faixas, então eu pergunto: Deus nasceu? Sim, aqui está o seu sinal. Este será um sinal para vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada no chão. Quando esse sinal for encontrado, a pergunta é feita: Deus nasceu? Sim, aqui está o sinal do seu nascimento. Mas quando a criança vem, não o pequeno bebê, quando o filho vem, então vocês ouvem a sua voz. E a voz é a voz do Filho de Deus, que é Cristo. Cristo é o Filho de Deus. E o ungido significa Cristo e Cristo significa o ungido. E ele não disse no Salmo 89: Eu te ungi com meu óleo santo. Bem, com quem ele está falando? Ele está falando com Davi. Ele não disse no Salmo 89: Eu encontrei Davi, e Davi clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Ele não disse no segundo Salmo: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Todas essas palavras foram inspiradas pelo ser único a quem chamamos Jesus, o Senhor. Ele inspirou isso por meio de seus profetas, e então ele mesmo desceu e tomou sobre si a humanidade. Estou falando do Deus cósmico, do Filho cósmico. Então, ele está enterrado em cada criança nascida de mulher, mas isso é tão único. Ele vem a nós individualmente. Ele nos chama, um por um, na estação. Então, esta noite, pode ser seu chamado. Pode ser amanhã à noite. Espero que não seja em um futuro distante. Mas ele chamará a todos, e quando você tira esta vestimenta, tendo sido chamado e tendo visto o Filho, você atirou pela última vez. Até que isso realmente aconteça com você, a morte não é morte. A morte nada mais é do que simplesmente sair de um quarto e entrar em outro quarto, simplesmente como o quarto que você deixou, o mesmo mundo terrestre. Com todas as lutas que você deixou para trás. Você as encontrará lá. Você é restaurado à vida, não como um bebê, sem reencarnação. Você é restaurado, um jovem, uma jovem, sem nada faltando. Não há necessidade de nada a ser adicionado porque nada está faltando, apenas você é jovem, cerca de 20 anos de idade, para continuar sua jornada neste mundo, para ser confrontado com todos os problemas que estão aqui. Sim, e você se casa lá também. Você se casa, envelhece e morre lá também. E se ainda não aconteceu, você é restaurado novamente para continuar a jornada até que aconteça. Mas isso vai acontecer com todos os seres do mundo. Nenhum pode falhar, porque então Deus falharia, e isso é impossível. Então, todos despertarão do sonho da vida. E isso não termina naquele momento no tempo em que seus sentidos cessam de registrar aquele ser e falamos dele como morto. Ele não está morto. Ele está em um mundo exatamente como este, restaurado à vida em um mundo que é terrestre, em um corpo jovem, saudável e sadio, com todos os problemas que o enfrentaram, porque na ressurreição da qual falo, não há casamento, nem homem, nem mulher, um ser completamente transformado, que é Deus. Mas até então ainda há sexo, muito naquele mundo. Mas estou lhe dizendo o que sei. Eu os vejo, meu pai, minha mãe, meu irmão, tantos amigos que se foram. Eu os vejo. Eles não se foram de forma alguma. Eles estão em um mundo exatamente como este, com todas as suas lutas. Portanto, peço que você viva de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, pois você está levando isso com você. Passe todo o seu tempo entretendo pensamentos nobres, pois você está levando isso com você para o mundo para onde está indo, a menos que isso aconteça antes de você fazer sua partida deste mundo. Se não acontecer antes disso,
você está levando com você o que realmente entreteve neste mundo. Então, viva de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, porque você vai realmente levá-lo para o seu mundo para resolvê-lo. E isso é parte da sua luta. Mas o dia está chegando, todos terão a experiência que acabei de contar. Ninguém pode evitar. Se outros têm outras ideias, deixe-os ter. Eu não levantaria um dedo para mudar isso. Eles têm todos esses aísmos no mundo, deixe-os ter todos os tipos de conceitos do que Deus deveria ter feito. O que Deus deveria ter feito, Ele já fez. O drama acabou. A ressurreição está acontecendo. Não aconteceu uma vez e para sempre há 2000 anos. Está acontecendo a cada momento do tempo. Mas nem todos são articulados. Nem todos são enviados para contá-la depois que acontece. Então, eles passarão por sua pequena saída deste mundo, sem ter contado a ninguém. Por outro lado, eu não estava contido. Eu tive que contar, como Jeremias. Se eu disser que não mencionarei isso, ou falarei mais em seu nome, então há em mim, por assim dizer, um fogo ardente, todo fechado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo, e não posso. Então, não consigo conter o impulso de falar sobre isso. Outros conseguem. Eles têm vergonha até de trazer isso à tona, mas eu não. Faz parte do meu jeito de ser, de pensar. Então, eu lhe digo, a voz falada é uma voz real, mas como todas as vozes, você está agora interpretando a vibração que está vindo da minha boca. É tudo vibração, e então você realmente a traduz dentro de si mesmo porque ela está simplesmente afetando você. Bem, esta é a mesma voz. É como o diapasão. E então ela define um tom, e o tom desperta você se você estiver em sintonia com esse tom, e então você está realmente ouvindo ele chamá-lo. Ele está chamando você de pai. E você acorda para encontrar diante de você este jovem celestial. E então, naquele exato momento, você sabe exatamente quem ele é, e ele é Davi, o doce salmista Davi, e ele é seu filho, e você sabe que ele é seu filho. A memória retornou. Então, Deus se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Não se esqueça disso por um momento. Esse é o grande sacrifício. Foi Deus quem morreu. A menos que eu morra, tu não podes viver. Mas se eu morrer, eu ressuscitarei e tu comigo. Então, é Deus que está crucificado nessas vestes. E o Deus em você, seu nome é Eu Sou. E quando você ouve a voz e acorda, quem acorda? Eu acordo. Quem está acordando? Eu estou acordando. E quem é o nome do seu filho? Estou lhe dizendo, o nome do seu filho é Davi, mas porque ele foi ungido com o óleo sagrado, ele é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Antigo Testamento, a palavra Cristo não é usada, mas a palavra Messias é. Ele é o Messias, pois o Messias significa simplesmente ungido. E o Messias é usado apenas no livro de João no Novo Testamento. Ele fala do Cristo como Messias, e não é Jesus. Jesus é o Senhor. No entanto, o Filho poderia dizer: Eu e meu Pai somos um. Então, quando você me vê, você vê o Pai. Ele é a imagem do Pai. É dito a vocês. Ainda não se manifestou o que seremos, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Estou lhes dizendo que é exatamente isso que vai acontecer. Esqueça a máscara que você está usando agora. Por trás dessa máscara está o ancião dos dias, o Eterno que é o Senhor Deus Jeová. E Davi é a imagem do Senhor Deus Jeová. Ele é o jovem eterno, e o Senhor é o ancião dos dias,
sem começo, sem fim. Então, quando você se debruçar sobre isso esta noite, trate-o seriamente. O que eu lhe disse esta noite é verdade. Eu não especulei. Eu não recorri a ninguém em busca de apoio. Nunca me ensinaram isso. Está na Bíblia, mas eu nunca vi na Bíblia até que eu experimentei. É por isso que eu posso lhe dizer, até que Deus seja experimentado, você não conhece Deus. É preciso experimentar Deus para conhecê-lo. Ele não é surdo, você não precisa gritar para que ele o ouça. Você não precisa proferir nada. Seu pensamento simples é ouvido porque quem o está ouvindo? Eu sou. Isso é Deus. A maneira como eles têm todas essas orações, vamos orar. Eles colocam todos esses microfones e simplesmente explodem a coisa toda clamando a Deus para ouvi-los. Isso não é Deus. Deus está dentro de você. E o Deus, o único Deus vivo, é sua própria imaginação humana maravilhosa. Quando você diz, eu sou, isso é Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em seu sonho, naturalmente, ele comete erros. Deus comete erros? Só existe um que pode cometer um erro, e esse é Deus. Só existe um que pode fazer qualquer coisa, e esse é Deus. Pois em um pesadelo, bem, você pode culpar o homem se ele tem o pesadelo mais horrível? Você o consolaria de manhã se ele lhe contasse algum sonho horrível. Você não o condenaria. Bem, agora, este é um sonho acordado, mas ainda é um sonho. Então, no final, tudo é perdoado. Todo ser no mundo é perdoado, pois há somente Deus que fez tudo. Então, a história é o pai e seu filho, e não há outro ser no mundo. E você é o pai e seu filho é seu filho. E se ele pode dizer, eu e meu pai somos um, então ele pode dizer de você, eu e meu pai somos um. Quando você olha para o rosto e vê essa beleza, você não pode descrever a beleza de Davi. Nenhum artista poderia pintá-la. Ele é a imagem de você. Mas ninguém sabe disso, apenas a máscara que você usa, pois ele é a imagem do você invisível, e ele carrega a imagem expressa de sua pessoa. Mas sua pessoa não é a coisa que você usa como máscara. Você é o ser imortal. Você é o ser eterno. Quando você ouve e realmente acredita, você verá porque este livro de 66 livros é realmente uma biblioteca. Quando você tem uma Bíblia do Antigo e do Novo sob uma capa, você tem uma biblioteca. Muito poucos lares têm 66 livros. Se eles têm uma Bíblia, eles têm 66 livros, e eles têm a maior biblioteca do mundo inteiro, a Bíblia. E um é o Antigo, o outro é o Novo. Um prenuncia, e o outro lhe diz como ele é cumprido. Mas mesmo que seja cumprido, ainda permanece um mistério para aqueles que não o experimentaram. Então, eu lhe digo que ele vem a nós como um desconhecido, mas um que da maneira mais maravilhosa permite que você experimente quem ele é. E quando você experimenta quem ele é o seu eu. Isso é Deus. Que sacrifício! Ele literalmente se tornou como eu sou para que eu possa ser como ele é. E isso é verdade para cada criança nascida de mulher. Agora, se você gosta de outras coisas, aproveite-as, mas você não vai desfazer na eternidade o que eu lhe disse. Nem na eternidade você vai refutar isso, posso lhe dizer? Toda a sabedoria do mundo não pode refutar o que eu lhe disse esta noite. Você pode se levantar em oposição, e eu não piscaria para discutir com você, pois sei o que experimentei. Então deixe-os discutir. Eu não vou discutir. Eles disseram que ele estava em silêncio. Você não vai falar comigo. Por que discutir o ponto?
Então, você era um rei. O mundo diz isso. É o bom prazer do Pai me dar o reino. Bem, se ele vai me dar o reino, ele vai me dar a si mesmo, pois ele é o reino. Leia no 12º capítulo de Lucas, versículo 32. É do agrado de vosso Pai dar, você não ganha, é imerecido, é graça, dar-vos o reino. E quando ele consegue me dar o reino, ele consegue me dar a si mesmo, pois ele é o reino. O reino não é um reino, como o mundo ensina. É Deus. O caráter que é Deus, que é perfeito, então, onde quer que você esteja, vestido com esse caráter perfeito, tudo é perfeito. Tudo está vivo. Nada está morto e nada é imperfeito. Onde quer que você esteja depois de ter recebido o presente, você poderia andar pela floresta petrificada, e tudo de repente floresceria. Ande pelo deserto, e o deserto florescerá. Entre em qualquer lugar onde eles sejam imperfeitamente formados, olhos que estão faltando em suas órbitas sairão do nada e preencherão as órbitas vazias, e eles serão perfeitos. Braços faltando? Não, não na sua presença quando você receber o reino. Na presença de você, o homem perfeito, nada pode permanecer imperfeito, mas você não faz isso por compaixão. Você nem faz nada. Sua própria presença faz isso. Então, não importa onde você esteja, desça ao inferno, o inferno é transformado em céu. Onde quer que você esteja é perfeito, porque você é agora o rei. Você recebeu o reino. Estou lhe dizendo por experiência própria. Você entra em um mundo, e o mundo é instantaneamente transformado para estar em harmonia com a perfeição que está brotando dentro de você. Então, eu digo a vocês: é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Essa é uma maneira maravilhosa de dizer a vocês que é do agrado do vosso Pai dar-vos a si mesmo. Foi assim que o evangelista disse no livro de Lucas. É do agrado do vosso Pai dar-vos a si mesmo. E o vosso Pai é Deus. E Deus é Jesus. Jesus é o Senhor. Não há outro Deus. Mas Ele é um Pai, e porque Ele é um Pai, Ele tem um Filho. E eu estou dizendo a vocês, apesar de todo o vasto mundo, que o Filho é Davi, nosso doce salmista de fama bíblica. E ele estará diante de vocês, e ele também os chamará de meu Senhor, meu Pai, a rocha da minha salvação. Agora, vamos entrar no silêncio. Bom, agora tem alguma pergunta, por favor? Alguma pergunta? Pergunta. Posso ter 2 pelo preço de 1? Resposta de Neville. Sim. Pergunta. Em algum dos escritos de Blake você consegue dizer se ele recebeu ou não a promessa? Resposta. No que me diz respeito a conhecer Blake, como o conheci neste maravilhoso mundo ressuscitado, Blake tinha tudo descrito nas Escrituras. Quando você o conhece, ele é uma das criaturas mais majestosas que você poderia conhecer. Deixe-me citar falando da palestra desta noite, é tirado de seu livro 1794 Urizen, acho que é o 7º capítulo e, os mortos ouviram a voz da criança e começaram a despertar do sono. Todas as coisas ouviram a voz da criança e começaram a despertar para a vida. Então, quando Deus se tornou homem, ele transformou a morte em sono. Deus é infinita misericórdia e o homem está morto. Deus, ao se tornar homem, fez do homem uma alma vivente. Ele transformou a morte em sono e então no sonho ele transformou o sonho de si mesmo em si mesmo e o ressuscita como si mesmo. Ah, sabe, Blake tinha. Mas você tem que ler como todas as coisas, quando Blake, leia nas entrelinhas porque como ele disse ao reverendo que o criticou. O reverendo disse a ele: sabe, você precisa de alguém para elucidar suas ideias. Blake disse: é isso mesmo?
Mas você deve saber que o que é grandioso é necessariamente obscuro para homens fracos. Aquilo que pode ser tornado explícito para o idiota não vale a pena meu cuidado. O mais sábio dos antigos considerou o que não é muito explícito como o mais adequado para a instrução porque desperta as faculdades para agir. Algo que qualquer um pode ver, até mesmo o idiota. Bem, então não vale a pena meu cuidado. Então, ele disse da maneira que fez, fazendo você cavar por isso. Você tem que cavar por isso. Mas Blake para mim é um dos gigantes espirituais do mundo. Já ouvi pessoas me dizendo: por que ele não tinha dinheiro? Quem quer dinheiro quando você tinha o que Blake tinha? Todo o dinheiro do mundo hoje não poderia comprar uma única cópia que está em Yale. Ele deixou para trás 5 cópias de Jerusalém, apenas uma que ele coloriu. Agora está na Universidade de Yale trancada a 7 chaves. Quando Blake a vendeu, acho que ele vendeu por 100 guinéus. Isso seria equivalente a $500 quando Blake a vendeu. Você não poderia comprar essa cópia hoje, não importa quanto dinheiro você trouxesse por ela. Você não poderia comprá-la, é a única cópia no mundo. Ele deixou 5 cópias, 4 não foram coloridas. Esta é a única cópia colorida que Blake deixou para trás. Não tem preço. Por hoje é só. Boa noite.